pela sua presença, né, por ter disponibilizado o tempo para palestrar para nós. E, em nome dos alunos, o nosso muito obrigado e passo a palavra para você iniciar a sua apresentação, sua palestra. Muito obrigado pelo convite também. Como já foi apresentado, tá? Eu sou o Cleidson Café e eu vou começar falando um pouco sobre os desafios e soluções de saneamento nas áreas precárias do Recife. Vocês conseguem ver a apresentação, certo? Então vamos lá. Aqui é um pouco das minhas conquistas que eu tive enquanto gestor de obras lá pela Secretaria de Saneamento. Eu tenho uma especialização, como já foi dito, em saneamento ambiental, e são meus achievements. Então, eu entreguei mais de 1.000 habitacionais, fiz mais de 3.000 quilômetros de rede de abastecimento de água e vários quilômetros de rede de esgoto, e beneficiei aí com esse projeto em torno de 30.000 famílias. Mas, para ir direto ao ponto, que é o que importa para nós, eu quero falar sobre dois contratos que foram pontos de destaque que eu acho que é importante a gente tratar nessa palestra, que foi justamente o contrato de implantação de saneamento integrado em 4 comunidades do Recife e um contrato de saneamento ambiental nas áreas críticas, que são obras do PAC 1 e PAC 2, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Então, para a gente ter uma introdução, na verdade, eu vou falar sobre as problemáticas que eu encontrei durante a minha trajetória nesses contratos, durante esses 5 anos que eu trabalhei com esses contratos, e também as soluções que adotamos aí dentro da engenharia para poder tocar esses contratos e realmente estar atendendo aí a população. Esse primeiro contrato que eu vou falar é o contrato de plantação de saneamento integrado em Santa Amaro, Ilha de Janeiro, Vila dos Casados e Santa Terezinha, que é lá no Recife, tá? Aqui no mapa vocês conseguem observar aqui a Avenida Gamino Magalhães, que acredito que a maioria de vocês aí deve conhecer. E entre a Gamino Magalhães, a gente tem a comunidade da Ilha de Janeiro, e do outro lado temos a comunidade de Santa Terezinha, Vila dos Casados e Santo Amaro. Aqui é basicamente onde a gente fez essa primeira intervenção que a Secretaria de Saneamento fez para justamente fazer a implantação de saneamento dentro dessas áreas. E qual era o escopo do contrato? Era implantar o saneamento integrado, onde a gente tinha que executar o esgotamento sanitário, abastecimento de água, pavimentação, sistema de drenagem, instalar kits intradomiciliares e fazer um trabalho de educação ambiental. A primeira coisa que vocês precisam entender, gente, com relação ao saneamento, é que a gente não entende o saneamento ambiental apenas como implantação de rede de esgoto, tá? Então, o saneamento ambiental, ele engloba vários aspectos dentro da infraestrutura para poder garantir realmente que essas pessoas tenham um atendimento de todas as infraestruturas para ter uma vida digna, como o abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, pavimentação, urbanização. Então, tudo isso faz parte aí do saneamento ambiental. E o saneamento integrado foi um conceito que a gente implantou muito interessante, em que a gente só entraria nessas áreas se fosse para fazer todos os sistemas de infraestrutura. Por quê? Porque é um método mais econômico de se fazer. E aí eu vou te explicar por quê. Qual foram os principais desafios que a gente encontrou nessas comunidades? Primeiro, o desafio que a gente encontrou de fato foi implantar de fato o esgoto em alguns locais, porque a gente encontrou muito beco, muita rua estreita, e aí a gente não conseguia trabalhar com alguns maquinários, como mini retroescavadeiras. A própria retroescavadeira também não conseguia entrar em alguns locais, e a gente precisou de fato fazer tudo manual, e também múltiplas infraestruturas que a gente encontrou no pouco espaço. Então, naquele espaço de 1,5 m, 2 metros, que era os becos, a gente tinha que implantar ali um sistema de drenagem, um sistema de esgoto e também fazer o abastecimento de água. E é muito desafiador fazer isso em pequenas áreas, né? Pequenas larguras. Aqui é um exemplo de um dos becos que eu acabei resgatando essa foto,
onde a gente está fazendo aqui um esgotozinho do lado, e aqui eu tenho casa dos dois lados. Aqui também, nessa foto, eu mostro o pessoal aqui trabalhando sempre manualmente, e aí eu sempre tenho essa quantidade de espaço para trabalhar, e é difícil o acesso de maquinário aqui, então é tudo realmente manual. Outra dificuldade que a gente também encontra para trabalhar em comunidades é entrar na própria comunidade para poder fazer o serviço. E o que é que isso quer dizer? A entrada da comunidade, pessoal, a gente precisa ter um trabalho técnico social envolvido. Por quê? Essas comunidades, a gente entende que muitas vezes elas têm problemas com violência. Então, tráfico de drogas, briga de gangues, isso realmente acontece. E a gente vê muito por aí. E a gente precisa ter muito cuidado, principalmente a gente da área de engenharia, que a gente não tem esse acesso social de fato, a gente tem que tomar algumas precauções. Uma delas é sempre ter um trabalho técnico social do próprio órgão público interagindo com os líderes comunitários da própria área, da própria comunidade. Então, essa interação ela precisa existir. Então, sempre que você tiver uma obra dentro de comunidades, você precisa, principalmente em obras públicas, você precisa ter um trabalho técnico social envolvido para que esse trabalho técnico social entre nessas comunidades, junto com os líderes comunitários e faça aí um programa de educação e de entendimento que é da própria comunidade de que a prefeitura está entrando ali, ou o governo está entrando ali para trazer um benefício para a comunidade. Então, se a gente não entra nessa ideia de realmente mostrar os benefícios que a obra vai trazer para eles, é muito difícil a gente conseguir trabalhar dentro dessas áreas. Então, existe essa educação ambiental para poder a gente conseguir entrar na comunidade para fazer a obra, e também tem a educação ambiental para que a comunidade ela aprenda a utilizar essas novas infraestruturas. A gente entende que esse pessoal, a maioria deles, assim, não tem acesso a esgoto, não tem acesso a drenagem de qualidade, então eles sofrem muito com esgoto a céu aberto e com lixo no meio da rua, e aí a gente precisa realmente fazer um trabalho para eles fazerem o manejo desse lixo, saber o horário em que eles têm que botar o lixo para fora, eles saberem que não pode simplesmente jogar lixo em canais. Então, essa aqui, por exemplo, é uma realidade. Essa foto foi na Ilha de Janeiro. A Ilha de Janeiro, a gente tem um canal que passa no meio dela, e você pode ver aqui pela foto que eu tenho o pessoal jogando esgoto no canal, e também tenho a quantidade de lixo que acaba sendo acumulado aqui nesse canal. Isso porque as pessoas elas não têm essa educação de realmente jogar o lixo no lixo. E aí elas jogam no canal, e para elas isso é o natural, jogar tudo no canal, porque se livra do problema. Aqui também é uma situação que a gente encontra bastante. Isso, gente, é uma canaleta. Isso é uma canaleta de drenagem. Ela está completamente assoreada com areia, e também aqui assoreada com lixo. Aqui foi uma limpeza que a gente já fez durante a obra. Quando eu falo para vocês a importância do saneamento integrado, é justamente numa situação que mostra essa foto aqui, tá? Quando foi feita uma obra inicialmente nessa comunidade, isso aqui foi em Santa Amaro, não foi feito com a ideia do saneamento integrado. Então, fizeram apenas uma canaleta de drenagem, mas não fizeram o esgotamento sanitário, não fizeram a pavimentação. E aí, o que é que acontece? O que é que acontece quando isso acontece? Acontece que a gente não, que isso aqui fica obstruído, como vocês podem observar. A nossa canaleta fica completamente obstruída com areia, a areia que sedimenta justamente porque não tem o pavimento. Então, a areia que fica aqui, ela acaba caindo na canaleta. O pessoal que mora próximo acaba jogando o esgoto na canaleta, e o futuro disso daqui aconteceu o que está nessa foto. A canaleta completamente obstruída de terra, de sedimentos e lixo, e o esgoto a céu aberto. E aí, qual foi o trabalho, de fato, que a gente teve para poder solucionar esse problema? Fazer justamente a limpeza desse esgoto e fazer a pavimentação. Aqui, isso é uma situação onde a gente
se vê muito. Isso aqui morava uma senhora e duas crianças, e eles tomavam banho e faziam suas necessidades aqui nessa pia. Então, eles não tinham banheiro, que aí é um caso aqui onde a gente precisou instalar kits hidrossanitários para esse pessoal. E, finalmente, qual é a solução que a gente adotou para esse trabalho? Então, foi a adoção do projeto de trabalho técnico social, que é justamente esse trabalho onde o social, que são pessoas que entram na comunidade, que conversam com os líderes comunitários, que fazem toda essa ajuda técnica para que a gente da engenharia possa estar entrando nessas comunidades e estar executando esses serviços. Dentro dessas comunidades, a gente encontrou, principalmente na área de engenharia, a gente teve que adotar algumas soluções não convencionais para fazer coleta de esgoto, porque a gente está ali dentro de comunidades onde muitas vezes a cota do piso é abaixo da cota da rua, ou seja, o esgoto ali a gente não consegue colocar a cota de fundo na mesma cota exigida em norma, que seria no caso aí 80 centímetros. A gente não consegue muitas vezes fazer isso e tem que adotar cotas menores. Então, o que é que a gente fez também? Coletou esse esgoto e jogou para estações elevatórias. Essas estações elevatórias a gente tinha em algumas comunidades, e aí a gente precisava realmente fazer essas estações elevatórias a princípio para poder coletar dessas comunidades e jogar na estação de tratamento em Cabanga. A gente fez a limpeza e recuperação das canaletas e a pavimentação de concreto e paralelepípedo. Em algumas localidades, a gente precisou fazer de concreto também. Então, aqui é um caso, outro caso também, onde a gente precisou fazer obra. Então, aqui tem um exemplo de uma implantação de uma caixa coletora. Só para vocês entenderem, gente, o normal, assim, o recomendado dentro do saneamento é que a gente tenha o quê? A gente tenha o ramal condominial, que é os ramais que ficam na calçada, e cada casa ela vai ter a sua caixinha de esgoto, e aí depois desse sistema joga para um sistema secundário, que normalmente ele fica no meio da rua, que é justamente para coletar de um determinado número de casas, e depois desse secundário ele leva para um coletor principal, que aí vai levar justamente ou para uma estação elevatória ou para alguma estação de tratamento. E aqui no caso dessas comunidades, a gente não conseguia fazer esse sistema bonitinho e perfeito que a gente lê nas literaturas. Então, a gente precisa realmente adotar algumas medidas diferentes, como algumas casas, por exemplo, a gente jogou para uma caixa só. Então, algumas caixas acabam coletando de uma ou duas casas, e não é o ideal, mas é melhor assim do que a gente não está conseguindo atender esse pessoal com coleta de esgotamento sanitário. Isso daqui é outro exemplo de uma canaleta obstruída. Aqui a gente já havia feito a pavimentação, e aí posteriormente a gente consertou essa canaleta. E aqui eu dou uma solução bastante interessante, que é a utilização do paver entre paralelepípedo e as tampas de concreto. O que é que acontece, pessoal? Eu tenho a minha tampa de concreto aqui, e a tampa de concreto ela é removível, justamente para a gente poder fazer as manutenções nas canaletas. Se eu tenho o meu paralelepípedo, que é a minha pavimentação, encostado direto na minha tampa de concreto, quando eu for retirar essa tampa de concreto para fazer as manutenções, eu posso estar danificando o piso, e a gente sabe que a prefeitura dificilmente vai voltar nessas comunidades aí para poder estar consertando esse problema. Aí qual foi a solução que a gente adotou? Que isso também não estava previsto em contrato, em orçamento. Como não estava previsto em orçamento, a gente precisou alterar, fazer um termo aditivo e colocar aqui paver em todas as, em todas as canaletas. E aí foi justamente a adoção do paver que a gente botou entre a canaleta, a tampa da canaleta e o concreto. Aqui mostra com mais clareza, tá? A gente, inclusive, deixa um espaçozinho bem pequeno entre o paver e a tampa. E aí a gente faz aqui, com concreto, a gente faz um travamento, porque o paralelepípedo, ele precisa trabalhar, então ele é tipo flexível, tá? É um pavimento que ele é de encaixe, então
a gente faz esse travamento aqui, para justamente quando a gente for retirar essa tampa, a gente não danificar a pavimentação e ter esse PV bem travadinho aqui para a gente conseguir. Aqui mostra também a recuperação da canaleta, tá? Para que a gente realmente possa atender esse pessoal com drenagem. Aqui também é uma das dificuldades que a gente encontrou. Eu fiz questão de colocar essa caixa aqui, pessoal, porque essa caixa daqui, vocês veem claramente que ela não tem cota de projeto, ela não tem cota que obedece às normas técnicas de esgotamento sanitário, que ela tem no máximo 40 centímetros de profundidade, 30 centímetros de profundidade. Por quê? Porque essa ruazinha, ó, aqui, ó, super difícil fazer uma caixa aqui, várias penas d'água cruzando no caminho, e isso num espaço estreitíssimo para trabalhar. Então, a gente realmente tem muita dificuldade na implantação do saneamento integrado, saneamento ambiental dentro dessas comunidades, por conta dessa quantidade de becos aí que a gente encontra. E também as cotas do piso, elas são pequenas, então, muitas vezes a rua onde o beco que a gente está trabalhando, ela tem uma cota menor do que a cota da rua onde tem o sistema secundário de esgotamento sanitário. Então, de fato, a gente não conseguia jogar isso para a cota de projeto. Muitas vezes a Compesa, porque assim, a prefeitura, ela executava, mas a Compesa, ela que faz a manutenção lá no Recife não, Pernambuco, tá? Então, assim, a Compesa, ela tem que receber o sistema para poder fazer manutenção desse sistema. Então, para a Compesa receber esse sistema, a gente precisou realmente levar a Compesa para ver todo a problemática, para ela poder aceitar esse sistema. E aí, realmente, não é muito fácil esse trato aí com a Compesa de aceitar esses sistemas. Aqui, pessoal, é importante frisar que antes de executar o esgotamento sanitário nas ruas, a gente precisa estar fazendo uma ordem de serviço, que é justamente o cálculo das cotas. Então, eu vou com a minha topografia na rua, a minha topografia faz todo o estudo de cota, a cota do terreno, e a gente monta, através dessa planilhazinha no Excel, a gente realmente faz a ordem de serviço para saber qual é a cota de fundo das caixas. E aí a gente faz um pequeno croquis, mostrando as caixas, onde vão ser locadas as caixas. E aí nesse croquis é interessante a gente ver que a gente não tem um coletor secundário, a gente só tem um coletor aqui condominial. E você vê que essa caixa 17 aqui, ó, essa caixa 17, ela está coletando de algumas casas dentro do beco. Então, a gente vê assim, que não é de fato uma coleta ideal, porque o coletor condominial, ele não é para esse fim, né? Não é para uma caixa coletar de várias casas. Então, não é a solução ideal, mas é a solução que a gente conseguiu encontrar nessa situação realmente precária, onde as pessoas vivem dentro das comunidades. Então, mostra aqui só que existe essas planilhas, tá? Algumas literaturas, alguns livros, eles ensinam, inclusive, a fazer esses cálculos aí para que a gente possa estar trabalhando. E o que é que tem? O que é que tem mais? Tem as estações elevatórias. Então, existiam 3 estações elevatórias, uma praticamente em cada comunidade, com exceção aqui da Santa Terezinha e Vila dos Casados, que era uma estação de elevatória, na verdade, para Vila dos Casados e Santa Terezinha. E eu tenho uma estação elevatória em Santa Maria e uma estação elevatória em Ilha de Janeiro. Essa foto aqui, especificamente, é a estação elevatória que ficava lá na Ilha de Janeiro, que ela foi recuperada na época pela Foz. Depois a Foz virou Odebrecht Ambiental, que depois se transformou aí no que a gente conhece como a BRK. Então, hoje a BRK, ela faz manutenção nessas 3 estações elevatórias. Aí, o que é que acontece? A gente faz o sistema de esgotamento sanitário dentro dessas comunidades e todo o esgoto coletado a gente leva para as estações elevatórias e essas estações elevatórias elevam a cota do esgoto para poder chegar na estação de tratamento, que é lá em Cabanga. Então, é basicamente essa a solução que foi adotada para a gente fazer essa coleta de esgoto dentro dessas comunidades. A gente realmente precisou fazer algumas estações elevatórias para poder atender essas comunidades.
O segundo projeto, pessoal, que eu escolhi aqui para estar compartilhando com vocês, que é justamente uma implantação de saneamento ambiental lá na área crítica, em dois contratos, o PAC 1 e o PAC 2. E por que eu misturei esses dois contratos? Porque, basicamente, são escopos que se complementam. Aqui, o escopo do PAC 1, eu tenho a execução de habitacionais, eu tenho a execução de esgotamento sanitário em várias ruas e sistemas de drenagem, urbanização e pavimentação, e, logicamente, o trabalho técnico social. E no escopo do PAC 2, eu tenho um sistema de esgoto e coletor principal, que é uma linha de recalque, que era justamente que eu precisaria dessas duas estações elevatórias para coletar aqui de parte desse sistema do PAC 1, execução de uma via marginal, aqui, às margens do Rio Beberibe, e eu precisava fazer várias desapropriações justamente aí nas margens do Rio Beberibe. O que é que acontece? Eu vou mostrar aqui. Aqui é o Rio Beberibe, tá? Aqui onde estou passando o mouse aqui. O Rio Beberibe, gente, ele praticamente ele é um rio morto. A gente não consegue pescar mais no Rio Beberibe. Aqui, principalmente aqui na UE19, a gente não consegue mais fazer nada lá. É praticamente um esgoto gigantesco a céu aberto. Eu acho que algumas pessoas ainda conseguem fazer pesca aqui próximo ao UE3, mas já aqui na UE4, UE19, já não tem mais vida esse rio. E aí, esses dois PACs, o PAC 1 e o PAC 2, ele veio para tentar revitalizar esse rio. E aí, o que é que acontece? Aqui na beira do rio, gente, existiam milhares de palafitas. E aí, qual era o projeto? Era retirar essas pessoas dessas palafitas, retirar as pessoas dessas palafitas, que estão a mais do Rio Beberibe, e colocar elas dentro de habitacionais. E aí, uma das dificuldades que a gente encontrou foi justamente essa, era o processo jurídico para retirar essas pessoas, porque precisava realmente indenizar esse pessoal, ou então pegar esse pessoal e jogar para um habitacional. A gente detectou durante o contrato que alguns habitacionais ficavam em localidades que também não tinham sistema de esgotamento sanitário, e a gente precisava fazer uma articulação política, jurídica e técnica para poder fazer a manutenção dos contratos, porque eram contratos aí bastante antigos e tinha muita desapropriação para fazer, e a gente precisava muito, assim, refazer o contrato social, o trabalho técnico social, justamente porque a gente precisa do trabalho técnico social antes da obra, para estar fazendo a negociação com esse pessoal, e depois da obra, para estar ensinando o pessoal a utilizar esse novo equipamento aí. Aqui são praticamente alguns problemas que complementam o anterior, né? Habitacionais que não tinham de jogar os seus esgotos, contratos antigos, a gente não tinha contrato para fazer demolição dessas palafitas, então o que dificultou bastante para a gente também. A gente precisava fazer aditivos desse trabalho técnico social, porque ele tinha um prazo, e esse prazo já estava estourado, e a gente não tinha alguns projetos ainda aprovados, então, assim, teve muitas problemáticas. Muitas famílias ficaram resistentes em sair da beira do rio, isso se tornou um processo judicial, o que travou alguns contratos. Travou, por exemplo, o contrato do PAC 2. E aí a gente precisou fazer algumas soluções, ter algumas soluções alternativas, precisou fazer um aditivo contratual para o contrato do PAC 1. E aqui a gente tem também problemas para a Compesa receber alguns sistemas de esgoto também, algumas estações estações elevatórias que a gente executou. Aqui está praticamente uma foto, tá, de como é mais ou menos configurado o rio e como ficam essas palafitas. E aqui é um dos habitacionais que foram entregues lá em 2013. E aí, isso daqui foi basicamente o que a gente encontrou. Muitas palafitas para demolir. Então, a gente tinha que fazer o seguinte: qual era o plano desse contrato? Era retirar o pessoal das palafitas, executar os habitacionais para botar essas pessoas que queriam habitação e não queriam ser indenizadas, porque ainda tem isso, tem pessoas que não querem habitação, querem ser indenizadas de receber o dinheiro e ir para outros lugares, ou ir para outros lugares, e fazer o saneamento integrado das áreas lindeiras ao rio. Que são as áreas lindeiras? São as áreas que são próximas ali
à beira do rio. A gente precisava, então, para evitar que essas pessoas voltassem, inclusive, para a beira do rio, a gente fazia uma via marginal, que é realmente uma via, né, uma estrada, e nessa estrada a gente implantar a linha de recalco, que é o nosso sistema principal de esgoto. E aí a gente evitaria aí que esse pessoal voltasse para a beira do rio. A primeira coisa que a gente solucionou foi as questões sociais, porque a gente precisava do trabalho técnico social, primeiro para negociar com o pessoal, a saída deles, e depois de negociado tem um selamento. O que é o selamento? É justamente a gente ir naquela casa e marcar, olha, essa casa daqui foi selada, então essa pessoa vai ser ou indenizada ou vai para algum habitacional. E quando quando uma área é selada, qualquer invasão posterior, ela, juridicamente, a pessoa é desapropriada sem direito a nada. Então, assim, quando uma área é selada pela prefeitura, o pessoal já sabe que não adianta invadir aquela área ali, porque eu só vou gastar dinheiro e vou sair ali sem ter nada. Então, depois que aquela área é selada, acabou. A segunda parte é o birô de negociação, que é justamente quando esse pessoal decide se quer ser indenizado ou se quer ir para um habitacional. Tem a assembleia de apresentação do projeto, que é apresentando qual habitacional aquela comunidade, naquele trecho, ele vai ser contemplado. E tem as reuniões preparatórias para mudança, que já é próximo aí do pessoal sair das casas, para essas casas serem demolidas, e aí eles irem para a nova habitação. E aí tem todo um trabalho aí de educação ambiental, não só a educação ambiental no sentido de usar os equipamentos, mas também em como você reaproveitar os seus materiais. Tem a apresentação de vídeos, aí, que até chamaram de Cine Cezanne, porque é a Secretaria de Saneamento, então a gente passava alguns filmes para o pessoal ver a importância do esgoto, as dificuldades, mostrava todas as doenças envolvidas ali, quando a gente não tem ali um sistema de esgotamento sanitário, e aí para o pessoal entender que aquilo ali é benéfico para eles. E muitas vezes é difícil esse pessoal querer sair de lá, mesmo vivendo ali numa situação precária, junto de ratos e baratas e doenças, o pessoal se acostuma a viver dessa forma, e aí para eles saírem do que eles chamam de lá, para ir para outro ambiente, é muito difícil, por mais difícil que seja a situação deles lá. Existe muita resistência. Então, tem oficinas temáticas para apresentar a importância do saneamento, tem também as oficinas para eles aprenderem a fazer esse reaproveitamento alimentar, e também tem as oficinas para eles gerarem renda, como você pode gerar renda, e aí tem algumas oficinas que são também aplicadas. Na questão de solução de engenharia, pessoal, o que é que a gente encontrou de dificuldade? A gente tem alguns habitacionais, por exemplo, como eu falei para vocês, que próximo não existia esgotamento sanitário. E qual foi a solução adotada? A gente precisou fazer alguns termos aditivos, justamente por quê? Porque para a gente solucionar o problema de esgotamento sanitário desses habitacionais, a gente precisaria da via marginal pronta, com o coletor principal pronto, jogando na estação de tratamento, que parte ia para Minerva, parte ia para Peixinhos. Porque realmente a gente está trabalhando com áreas muito grandes, então algumas áreas era melhor jogar para Minerva, outras áreas era melhor jogar para Peixinhos. Aí o que é que acontece? Nesse caso, alguns habitacionais, no caso 3 habitacionais, a gente teve que fazer aditivos para poder incluir uma extração de tratamento compacta. O que é uma estação de tratamento compacta? É uma estação onde a gente pega uma área pequena e a gente faz alguns tratamentos que tiram aí minimamente tratam o esgoto aí de forma rápida e bem efetiva, tá? A gente tem um rendimento de 70% de tratamento, 80%, dependendo aí do tipo de solução adotada. A gente observa aqui que eu até botei um fluxograma de como essa estação de tratamento foi projetada, tá? A gente tem um tratamento primário. O tratamento primário, pessoal, é um tratamento para tirar os sólidos, tá? Então, a gente vai ter a gente tem um poço de grade, que é justamente para tirar os sólidos mais grosseiros. Depois da grade, a gente tem um poço de areia, que é justamente para tirar esses sólidos mais finos, como areia mesmo, né, cascalhinho, coisas que conseguem passar pela grade. E aí tem essa caixa de areia.
e aí ele passa por essa caixa de areia, esse sedimento, esse material ele sedimenta na caixa de areia, e aí vale aí a importância da manutenção dessas estações de tratamento compactas, porque a gente sempre tem que estar semanalmente fazendo a manutenção, retirando o lixo que fica ali na grade e retirando os sedimentos que ficam na caixa de areia, porque isso pode causar entupimento do sistema. Depois desse tratamento primário, a gente ia para esse esgoto ia para um poço, onde era bombeado para 2 reatores aeróbios, que eram interligados por um soprador. Um soprador é um equipamento, que é bem barulhento, inclusive. Ele joga ali oxigênio dentro do meu sistema aeróbio, ele joga ar dentro do meu reator. Então, esse ar, ele entra no reator por ascensão, e aí ele vai, justamente, essa oxigenação é que vai minimamente fazendo essa reação com as bactérias e com o esgoto, e aí a gente parte para um decantador secundário, onde justamente o lodo ele vai assentar, e aí esse lodo a gente joga para um descarte de lodo, e o restante do tratamento vai para outro poço, que é esse menorzinho aqui, que faz parte do tratamento secundário, e ele vai para esse pocinho menor aqui, que não está, inclusive, no fluxograma, mas, na verdade, está, é desinfecção, agora que eu vi. Ele passa por essa desinfecção que ele, com cloro, aqui no caso, a desinfecção era feita com cloro, a gente botava pastilhas de cloro na passagem, tá? Então, tem uma tubulação aqui, onde eu estou botando o mouse, passa uma tubulação, e aqui ele tem uma entradazinha onde a gente botava pastilhas de cloro. E aí botava essa pastilha de cloro, a água que passava do decantador secundário passava para essa pastilha de cloro, se acumulava nesse poço menor aqui de desinfecção, e aí esse poço de desinfecção a gente jogava, de fato, para a nossa calha-pacho, que eu botei aqui, que é o nosso medidor de vazão. E aí passa para essa calha-pacho e ia para o Rio Beberibe. Essa solução, pessoal, que foi a solução adotada para os habitacionais que não tinham um sistema de tratamento de esgoto, ela é uma solução muito boa, foi muito útil. A gente só teve problemas mesmo de repassar isso para a Compesa, porque a Compesa ela veio com muitas exigências, então a própria prefeitura ficava dando manutenção nelas, e chegou o momento que ela aceitou, depois de muitas exigências, muitos ofícios, muitos relatórios. Então, a gente teve certas dificuldades aí com a Compesa para aceitar esse sistema, que é um sistema provisório, porque como todos esses sistemas, eles eram ali beirando o Rio Beberibe, depois que o projeto do PAC 2 viesse com a linha de recalque, a gente, consequentemente, ia desativar essa estação e fazer as ligações para o esgoto. Aqui é um habitacional, que é o R6, e aqui, ó, eu fiz questão de mostrar essa foto, porque aqui é o rio, aqui eu tenho a nossa rua, a nossa via marginal, com a linha de recalque passando por aqui, e aqui é o habitacional. Aqui nessa parte roxa daqui é justamente onde foi colocado uma estação de tratamento compacta. Então, a gente fez essa estação de tratamento compacta, jogou no rio, e quando passar essa via marginal, essa estação compacta vai ser desativada e o esgoto habitacional vai direto para a nossa linha de recalque. E aqui eu mostrei uma foto já do habitacional pronto. Então, algumas pessoas já moram lá já há um tempo, desde 2017, 2018 que eles moram lá. Essa daqui, pessoal, é outra obra onde eu dei uma solução um pouco diferente. A gente não tinha aqui esgotamento sanitário muito próximo, porém, do outro lado do rio, a gente tem o Rio Beberibe passando mais ou menos aqui, não dá para ver na foto, mas tem o Rio Beberibe passando por aqui. Aqui foi onde a gente colocou uma estação elevatória. Essa estação elevatória, pessoal, o que a gente fez? A gente tinha do outro lado do rio, a mais ou menos aí, em torno de 90 metros, do outro lado do rio, a gente tinha uma estação elevatória da Compesa. E aí, qual foi a solução que a gente adotou?
a gente pegar o esgoto do habitacional. Aqui eram 304 unidades habitacionais, então são 304 famílias jogando esgoto para cá. Não tinha sistema de esgoto, a gente fez um aditivo, colocou essa estação elevatória e jogou e bombeou essa estação elevatória por baixo do rio. Exatamente, por baixo do Rio Beberibe. A gente fez aí um projetozinho e jogou ali por baixo do leito do rio essa tubulação e elevou para a estação elevatória que existia lá da Compesa. Esse daqui é o habitacional pronto, tá? Já moram lá os 304. Todos os projetos, todos esses habitacionais já foram entregues, inclusive. Então a gente conseguiu aí, com muita dificuldade, fazer esse esgotamento para a estação de tratamento, que não foi uma obra fácil, né? Não é fácil a gente cortar um rio e passar um tubo por baixo dele e depois fechar e fingir que nada aconteceu. Então, não é muito fácil. A gente também teve problemas aqui com abastecimento de água. Aqui é uma área muito alta e não chegava, a cota não chegava aqui. Onde existia água para esse abastecimento era muito distante, então as perdas de carga até chegar no habitacional eram absurdas. Então, um sistema que vinha aqui embaixo, ele só conseguia abastecer aqui esse bloco, tá? Esses blocos aqui não conseguiam ser abastecidos pelo sistema de abastecimento de água por aqui, então teve que fazer uma obra para puxar lá de cima outro sistema de abastecimento de água para poder abastecer esse pessoal. Então, foi outra problemática também que a gente encontrou nesse habitacional, que a gente solucionou aí com novos projetos. Eu mesmo fiz esses projetos de água e tudo mais, para poder apresentar na Compesa, para eles poderem aprovar. Foi complicado, mas a gente resolveu. E aqui, pessoal, é praticamente o procedimento de demolição. A gente conseguiu fazer um contrato de demolição. E aí, como é que fazia as demolições? A gente ia da engenharia, marcava lá, junto com o social, quais eram as casas que iriam sair, a gente até tinha o nome do pessoal aqui, Severino 489, e aí vinha o pessoal e demolia. E a gente não tirava, a gente não fazia essa remoção, gente, por quê? Porque se a gente fizesse a remoção, a gente podia deixar a área limpa para que algumas pessoas invadissem. Então a gente fazia questão de demolir e deixar a demolição lá, justamente para evitar aí novas invasões. E aqui mostra uma área até grande de invasões. Ó. Aqui, tá vendo esse verdinho aqui, pessoal? É o Rio Beberibe morto. Então ele acaba criando essa vegetação. É uma coisa triste mesmo, eu ver o rio morto, mas infelizmente é o que acontece e esse projeto veio para revitalizar isso. Aqui, pessoal, também, que faz parte do projeto, foi a pavimentação de ruas. A gente pavimentou várias ruas, fez o esgotamento sanitário, e a gente deixou à espera, justamente, por exemplo, essa rua mesmo, ela vinha para... Lá no final tem o Rio Beberibe, a gente deixou uma espera para quando passar a linha de recalque, a obra ela fazer essa interligação do esgotamento sanitário que a gente executou nessas ruas para a linha de recalque que está passando ali na via marginal. E aqui é o pessoal executando uma drenagem, tá? Aqui a gente tem um problema grande de alagamento, descia muita água por essa rua, alagamento enorme, então a gente tinha um alagamento que a gente praticamente não consegue resolver porque essa rua ela tinha uma cota muito próxima do rio. Então, mas assim, com essa canaleta ajudou pelo menos o escoamento dessa água e com certeza com a via marginal a gente ia conseguir fazer aí um impedimento que esse pessoal sofresse com enchentes aí. E é isso aí. Aí a gente fez a entrega da obra, tá? Aqui eu obtive algumas fotos de alguns habitacionais, algumas notícias na TV. O prefeito, inclusive, teve o privilégio de tirar uma foto comigo. E aqui é a equipe que trabalhou comigo nos projetos. E espero que vocês tenham curtido. Eu disponibilizei aqui o meu Instagram e meu LinkedIn para que vocês possam seguir. Eu normalmente venho postando muito conteúdo relacionado à engenharia, relacionado a saneamento, orçamento de obras, que foi onde eu me especializei. E espero que vocês tenham gostado. E esse é o fim da nossa apresentação. Leidson, muito obrigado
obrigado, viu, por sua apresentação. Você tem uma baita de uma experiência, né? Gostei muito. Vou pedir para o pessoal fazer perguntas aqui no chat. Quem quiser se inscrever ou falar. Temos uma pergunta aqui do Bruno Henrique. Como projetos sociais de voluntariado, como de reformas de habitações em locais precários, podem contribuir com esse impasse de esgotamento sanitário nessas localidades? Existe algum tipo de parceria ou orientações específicas a serem seguidas? A Prefeitura do Recife, ela tem um cadastro de voluntários. Agora, eu realmente não sei dizer se tem como você direcionar esse voluntariado, tá? Então, eu sei que a Prefeitura, hoje, ela divulga muito, olha, nós temos uma quantidade X de voluntários trabalhando aqui para ajudar, principalmente esse pessoal de áreas precárias, mas aí eu não sei dizer se realmente ele direciona, ou se você pode dizer, olha, eu quero ser voluntário para ajudar essas pessoas que estão aí na beira do rio, para ajudar essas pessoas que estão aí nesses habitacionais. Aí eu não sei dizer com relação a isso. Só sei que esses projetos técnicos sociais, eles são feitos de duas formas, tá? A gente tem um projeto técnico social que são pessoas da própria prefeitura, que são pessoas gestores da própria prefeitura, porém eles fazem normalmente contratos. Então existem algumas empresas que são especializadas em prestar esse tipo de serviço. E aí essas empresas, naturalmente, para você entrar nessa empresa, a empresa tem que lhe contratar e tudo mais. Agora, para ser gestor de prefeitura, aí teria que ver de fato se existe essa possibilidade, se voluntariando pelo programa que já existe, né, que é o programa de voluntariado da prefeitura. O Ramon Santos pergunta: qual a sua expectativa sobre o novo marco do saneamento? Existe a perspectiva de novos projetos desse porte ou a burocracia é um impedimento maior? De todos, qual o problema de saneamento mais chamou sua atenção? São três perguntas, na verdade, né? A primeira é É. sobre o marco do saneamento, a sua expectativa. Então, o marco do saneamento, ele é muito polemizado, sabe, Erickson, porque está muito recente, tá? A gente ainda não sabe, de fato, como vai se suceder. O que eu entendo dentro do que eu participei dentro da gestão pública com prefeitura, o privado, ele tem mais capacidade, velocidade, agilidade para resolver problemas. Por quê? Porque a gestão pública, ela fica muito presa a licitações. Então, assim, por mais que eu tenha um contrato dentro do órgão público, se eu quiser fazer qualquer coisa de diferente para resolver algum problema, eu preciso fazer a licitação, e isso passa aí por fiscalizações do Tribunal de Contas, e tudo isso pode ser um impedimento e demora. Então, por exemplo, se eu vou fazer alguma obra nesse aspecto, eu vou passar pelo menos 6 meses para poder conseguir licitar. Então, são 6 meses que a gente perde. Lógico que essas empresas que estão dentro do marco de saneamento, que a ideia deles é fatiar, né? Eles vão fatiar várias áreas onde elas podem atender o saneamento. E aí, assim, depois que essas licitações estiverem feitas, eles vão ter essa liberdade de trabalhar. Agora, a expectativa de fato é que dê celeridade com essa questão do saneamento, e o cuidado que a gente precisa ter é justamente com o atendimento do atendimento que essas empresas privadas vão dar, porque eu tenho um entendimento, pelo menos do que eu vivi lá, é que a empresa privada, ela sempre vai dar prioridade em fazer o que é mais lucrativo para ela. Então, se ela tiver a oportunidade de fazer um esgotamento sanitário numa área mais nobre, onde ela vai ter uma lucratividade bem maior do que fazer numa área precária, ela vai dar prioridade em fazer as áreas que dá mais lucratividade para ela. E aí, por isso que é importante que os gestores públicos, a gestão pública, ela sempre esteja ali firmando contratos que induzam e meio que obriguem mesmo essas empresas privadas a entrarem também nas áreas precárias, até porque elas têm uma meta a cumprir. Essas áreas precárias, elas têm uma quantidade de pessoas muito grande, e se eles não atenderem essas áreas precárias, a gente não consegue cumprir a meta, né? Que é uma meta bastante ousada, inclusive. Mas qual foi a outra pergunta dele, Erickson? A outra pergunta é: existe a perspectiva de novos projetos desse porte ou a burocracia é um impeditivo maior? Acredito que ele está falando da parte da revitalização do Beberibe.
A revitalização do Beberibe, ela, na verdade, tem espaço para mais, porque a gente tem ainda mais de 5 mil desapropriações para serem feitas. Isso dentro de toda a cidade do Recife, tá? Eu não sei te precisar só ali no Rio Beberibe. Eu sei que existe ali uma área de cajueiro, onde a gente tem mais de 2.000 desapropriações para serem feitas, inclusive de supermercados e indústrias. Então, assim, é mais difícil quando você está tratando de comércio. É muito mais fácil para a justiça desapropriar uma pessoa pobre do que tirar um comércio dali que tem que ser indenizado ali com alguns milhões de reais. Então, é bem mais difícil. Mas, assim, a burocracia, ela atrapalha de certa forma, mas é um atrapalho necessário, porque a gente vive num país onde a corrupção, ela é escancarada, né? Então, infelizmente, se a gente abre muito, a gente dá margem a desvios e é tudo que o político corrupto quer. De todos, Cleidson, qual o problema de saneamento mais chamou sua atenção? É a última pergunta do Ramon. Cara, eu acho que a morte do Rio me chama muita atenção. A morte do Rio, a gente olha normalmente olha Rio como algo, como vida, né? Porque a gente remete à vida. E quando você chega na beira de um rio, que você vê que não tem peixe, ninguém pode tomar daquela água, ninguém pode fazer nada, é triste. E também, assim, as condições em que as pessoas vivem e se acostumam a viver. Então, algumas pessoas de fato querem sair daquela situação, outras pessoas não. Outras pessoas, elas, inclusive, tem casos de pessoas que receberam indenizações para saírem e invadirem em outros locais, para continuar vivendo de fato do jeito que está vivendo. Então, assim, existe um trabalho muito pesado para ser feito, principalmente na educação desse pessoal, para entender que aquilo ali não é vida, aquilo dali não é legal para eles. Então, isso me chocou bastante, assim, ver essas pessoas vivendo nessas condições, numa beira do rio morto, isso para mim foi bastante chocante. Cleidson, a Carol pergunta, você sabe dizer qual é a porcentagem de esgoto que é tratado na cidade do Recife? Não, a gente tem uma média, tá? É difícil precisar, mas gira em torno de 35% a 45%. É meio difícil, assim, da gente precisar, porque cada órgão vai dar um dado a partir da sua própria percepção, né? Então, mas gira em torno disso. A gente não chega a 50% de coleta de esgoto, né? A gente chega realmente em torno de 35%. Eu tenho mais ou menos essa margem, entre 35% e 40% de esgoto coletado e tratado em estações de tratamento, né? Que aí a gente tem algumas, vale destacar em Recife, que é a Cabanga, a Minerva, Peixinhos, que também coleta ali de Olinda, e estão fazendo, tem um projeto para fazer uma estação de tratamento no Cordeiro, que justamente é uma que está paralisada, a estação ainda não está pronta, mas já existe perspectiva justamente de novos projetos aqui na área na Zona Oeste para a estação de tratamento do Cordeiro. E aí essa estação de tratamento do Cordeiro feita, ela ia dar um pulo aí de 35% a 40% para 60%, porque essa do Cordeiro ia atender toda a Zona Oeste. Obrigado, Cleidson. O Diogo Rezendo pergunta, o Brasil tem um déficit enorme na área de saneamento. Como você está falando aí de Recife, da parte de tratamento de esgoto, gira em torno da metade, 50%. Mas, pela sua experiência em obras, qual é a principal causa desse gargalo? É a burocracia? Eu acho que é vontade política, sabe? Eu acho que pronto. Esse caso que eu falei desse primeiro contrato de Santa Amaro era um contrato de 5 milhões de reais. Então, se você for pensar 5 milhões de reais para contratos de obras para o público, é pouco dinheiro, pouquíssimo. 5 milhões de reais, a gente vê desvios de bilhões de reais do governo federal. Então, assim, quando a gente pensa uma obra de 5 milhões, é uma obra pequena. Então, assim, falta de vontade política porque, por exemplo, em Santa Mara a gente não conseguiu concluir 100% do sistema. Por quê? Porque precisava fazer termos aditivos para incluir áreas que antes não estavam incluídas, que a gente encontrou ali durante a obra. E aí,
solicitei, na época eu trabalhava, eu fiz um orçamento solicitando um termo aditivo aí em torno de 2 milhões de reais para poder a gente realmente atender toda a 100% da área de saneamento. Mas aí foi negado. Mas por que foi negado? 2 milhões de reais. Então, assim, será que a prefeitura não tem 2 milhões de reais para investir numa comunidade onde mora ali 10, 20, 30 mil pessoas? Então, assim, eu acho que falta muita vontade política. E eu acho que esse marco do saneamento, querendo ou não, ele é uma ação política. Ele é uma ação política. Quando como a gente toma partido de qualquer coisa, a gente está tomando partido político. Então, assim, se você é a favor do marco do saneamento, você está tendo uma ação política de defender uma ideia. Entende? Então, esse é meu pensamento. E é tudo política. Cleidson, aproveitando, antes da última pergunta aqui da Karina, eu vou incluir a minha, né? Eu vi que tem muita gente aqui do LEA, não sei se você lembra do LEA, do CAA, né? Que eu sei que você já teve uma passagem por aqui. Sim. Da área, é o Laboratório de Engenharia Ambiental, né? Então trabalha com essa parte de saneamento e tudo mais. E aí eu também faço iniciação científica no LEA, né? Minhas pesquisas são lá. E aí, com esse marco do saneamento, gera uma pergunta na cabeça de nós que estamos estudando essa área, na parte do laboratório e tudo mais, se esse marco do saneamento vai vir também como oportunidades para nós que somos da área de emprego, de investimento na área de saneamento, de novas empresas, etc. O que é que você acredita nesse sentido? O marco de saneamento, como ele induz uma privatização do setor público para um atendimento do saneamento, é de se entender que pode vir a gerar mais empregos na área do saneamento ambiental para engenheiros, técnicos. É de se entender isso, até porque, como eu tinha te falado, existe essa possibilidade da agilidade, né? A agilidade do setor privado, ela é muito maior do que a do setor público. Então, assim, pode sim ter um aumento na geração de empregos com relação à área de saneamento, sim. Eu acredito que vai dar vai ser uma coisa boa com relação à geração de emprego, eu acredito que sim. Apesar de eu não estar vendo ainda reflexo prático, mas existe essa tendência, né? Cleiton, a última pergunta aqui é da Karina. Sabemos que o saneamento influencia diretamente em questões de saúde pública. Foi desenvolvida alguma mensuração de possíveis melhorias ocasionadas, como reduzir doenças relacionadas a essa exposição inadequada aos esgotos nessas populações? A gente entende que novas pesquisas, né, da OMS já indicam que a gente tinha uma indicação de que R$ 1 investindo em esgoto, a gente economizava 4, o OMS já tem um entendimento que economiza 9. Então, assim, ele já tem estudos que indicam isso. E, de fato, o esgoto, a água, a gente entende que ela transmite muita doença, tá? Então, muitas bactérias protozoárias e vários tipos de doenças, ele vem a partir da água. Então, por exemplo, o vírus Ebola, ele surgiu lá no rio Ebola, lá na África. Então, é uma doença que ela não se espalhou pelo mundo, por quê? Porque ela era um vírus que era encontrado ali na água daquela região. E a gente tem vários problemas aqui com relação à água, como cólera, varíola, a própria dengue mesmo, que eu particularmente entendo que a falta de água, que o pessoal diz, a dengue ela gosta de água parada e água limpa, mas se a gente tiver uma água limpa com vida, com peixes, ele vai reduzir essa quantidade de mosquitos, porque o peixe ele vai comer essas larvas. Então, o rio tratado, o rio limpo, ele realmente ele vai evitar a proliferação de dezenas, centenas aí de doenças e com certeza vai ajudar muito aí na saúde pública. Eu não sei se eu respondi a pergunta dela. Acredito que foi contemplado, sim, a resposta. Ótimo. Karina, responde aí no chat se você se sentiu contemplada, qualquer coisa, se tiver mais dúvida. Cleidson, muito obrigado, tá, por sua presença e pela palestra. Hoje a gente está finalizando a Semana de Engenharia Civil aqui, virtual, do CAA, né, nesse novo cenário, tudo virtual. E aí eu quero convidar também o professor Saulo, que está aqui presente,
Acredito que ele tenha sido seu professor também na época. Sim, conheço, Saulo. Para fazer uma fala aí de agradecimento também, né, em nome dos professores, porque ele atualmente é o coordenador do curso. Fazer uma fala de agradecimento, a finalização dessa semana, conseguimos realizar com êxito aí, os palestrantes, os alunos gostaram muito, e passa a palavra para o senhor, professor Saulo, para falar em nome dos professores. Pessoal, boa noite a todas e a todos. Eu queria agradecer a Gleidson pela palestra, né, pela participação, disponibilidade. Tranquilo. Eu tenho certeza que foi muito enriquecedor para todos. Com relação à semana de engenharia, eu acredito, ou melhor, eu tenho certeza que foi um sucesso, né? Eu fiquei muito feliz com o resultado, com as palestras. Eu participei de praticamente todas, né, de alguma maneira. E eu vi o envolvimento dos professores, o envolvimento dos estudantes e pessoas de fora. Então, o fato de ser virtual tem a desvantagem de nós não termos o contato físico, porém, eu já ressaltei isso outras vezes, né? O fato de ser virtual possibilitou que mais pessoas tivessem acesso, possibilitou que muitas vezes, em situações que a gente está fazendo outras tarefas, né? A gente possa conciliar também as palestras com essas tarefas. Então, de qualquer maneira, o fato de ser remoto, ele também ele ajudou o evento a se expandir, né? Isso eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz com o envolvimento dos estudantes de forma geral, né? Assim, a participação, as perguntas, como é que eu posso dizer, a interação, né? A gente teve boas respostas. Eu queria agradecer à comissão, a professora Shirley, que coordenou, e ao DA, Erickson, né? Que também participou da coordenação. A semana foi bastante organizada, tudo saiu dentro dos conformes, né? Nós tivemos uma organização que eu acredito seja ímpar, né? Não teve nenhum problema. Todas as palestras foram realizadas. Apesar das dificuldades que muitas vezes fogem das nossas mãos por causa do processo virtual, mas a questão foi as palestras foram muito organizadas, né? Então eu queria parabenizar aí a comissão. Também parabenizo pelos temas que foram colocados. Os temas também foram muito interessantes. Os palestrantes são muito bons, né? Foram excelentes as palestras. A questão da mesa redonda com os egressos, né? Também foi muito legal, assim. A de ontem durou quase 3 horas, a outra também foi muito boa. O feedback foi muito bom das palestras das mesas redondas. E é isso. Agradecer a todos, desejar uma boa noite, saúde para todos, né? Que em breve a gente possa aí voltar ao nosso convívio, né? Que nós possamos voltar ao convívio no CA, possamos voltar às nossas conversas e corredores, né? E que a gente possa se ver novamente, se abraçar e conviver. Saúde, um abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Eu passo a palavra agora para a Carol, para fazer um agradecimento rápido aí em nome dos alunos. Carol, que também é do diretório acadêmico e participou da organização e também da Semana de Engenharia. Carol, Estão me escutando? sim, perfeitamente, Carol. Bom, boa noite, Cleidson. Realmente a sua palestra foi excelente. Queria agradecer imensamente você. Eu moro em Olinda, eu conheço essa área de Santo Amaro, do Rio Beberibe. Realmente é uma questão de saúde pública, de qualidade de vida básica. Foi muito bom poder ver o seu trabalho. Realmente, parabéns. Muito obrigada pela palestra. Eu também queria agradecer de forma geral, né, a todo mundo que ajudou a organizar a Semana de Engenharia. A gente está chegando ao fim, fechando com chave de ouro aí hoje. Queria agradecer a professora Shirley, a professora Arthur Coutinho, o professor Edevaldo, a professora Juliana e a professora Jocilene, também a todos os professores que participaram aqui interagindo, a professora Isabela, a professora Ana Cecília, professor Saulo também, a todos os professores, a todo mundo que interagiu e mandou perguntas e tudo mais. A gente espera de coração que vocês tenham gostado. Também desculpa qualquer coisa.
E dizer que em breve também a gente vai estar lançando os certificados aí para vocês. E é isso. E o evento das meninas, Carol? Sim, e também queria desde já convidar, porque semana que vem, quinta-feira, dia 23 de julho, a gente está organizando um evento, o DA de Civil junto com o DA de Produção e em parceria com o Café com as Minas, que é lá da UFPE. A gente vai organizar uma mesa redonda, um debate com engenheiras das duas áreas, para falar sobre as mulheres na engenharia, trazer essa problemática aí e também falar sobre os desafios, sobre assédio na universidade. Então, a gente vai lançar mais informações, mas desde já fazer o convite a todo mundo, principalmente as meninas, mas convite para todo mundo. E é isso. Obrigado, Cleidson. Como Carol disse, fechou aí com chave de ouro. Adorei, viu, a palestra, parabéns. E obrigado por acompanhar. Cleidson, vou passar a palavra para você, caso você queira fazer aí um agradecimento também para o pessoal. Tranquilo. Obrigado, Erickson. Eu queria agradecer, primeiramente, a Shirley por ter me convidado, tá? Acho que foi muito legal essa oportunidade que ela me deu, indicada aí por um amigo meu que estudou comigo. E agradecer a Carolina pelas palavras e também ao professor Saulo, né, que eu cheguei a ser aluno dele ali no começo, né, não sei se vocês sabem, mas eu faço parte aí foi a primeira turma fiz parte da primeira turma de engenharia aí no CAA, então praticamente eu conheço aí as pessoas, conheço também o Douglas, que deve ser professor de vocês, e eu conheço uma equipe bem legal aí do CAA, e para mim foi muito gratificante fazer essa palestra, porque querendo ou não, eu já estive no lugar de vocês, eu já estive aí assistindo palestras, participando das aulas, junto com esses professores, então para mim foi muito gratificante de verdade, eu fiquei muito feliz de ter recebido esse convite, e eu fiz questão de tentar preparar uma palestra em que eu pudesse passar o máximo de conhecimento possível que eu tive, né, com esses projetos. E eu espero realmente que vocês tenham tirado aí conhecimento a partir da minha fala. Vou pedir apenas que vocês, melhor, vou agradecer para vocês e não tem muito o que falar. Se quem quiser ainda me acompanhar, pode me seguir lá no Instagram, eu botei aqui, então é isso. Obrigado, pessoal, uma boa noite para vocês. Obrigado. Só para registrar, viu? Pode falar. Muito orgulho aí ver Cleidson. Cleidson foi da minha primeira turma, eu acho, no CA. Eu tava chegando lá, verdinho, no CA. Então, eu fico muito orgulho aí de ver. Ontem foi Felipe, né? Hoje foi Cleidson. Para o professor, pelo menos para mim, não sei para os outros, né? Mas pelo menos para mim, não há satisfação maior do que ver o sucesso dos nossos egressos, né? É como se tivesse. A gente está sempre no mesmo lugar. Já uma vez um professor disse uma coisa que eu achei super interessante. A gente acha que não envelhece porque a gente vê sempre os alunos com a mesma idade. As turmas vão entrando, e as idades são as mesmas. Então, a gente vai envelhecendo e os alunos vão continuando os mesmos. Aí dá a impressão de que a gente não envelhece. E como a gente está sempre no mesmo lugar, a maneira que a gente tem de alçar novos voos, vamos dizer assim, são nossos egressos. É como se nós estivéssemos chegando em outros lugares que a gente nunca vai chegar, né? Então, fico muito feliz, acompanhando o Gleidson aí no Instagram, nas lives dele, de vez em quando eu vejo as lives. Aí eu fico imaginando, poxa, esse cara foi meu aluno há 10 anos atrás, e hoje está aí, ó, com uma carreira sólida. Então, só muito orgulho, né? Eu sei que os outros professores vão concordar comigo. A gente fica muito feliz quando a gente vê aí o pessoal que saiu da universidade vivendo uma carreira frutífera, uma carreira de sucesso. Valeu. Obrigado, Saulo. Eu que agradeço aí suas palavras. Realmente foi muito, muito gratificante para mim. Só gratidão, acho que só a palavra é gratidão mesmo. E o que eu faço hoje, algo que me deixou muito feliz com toda essa minha carreira, né, que depois que eu saí da universidade, que foi realmente essa questão da servidão, de servir aí as pessoas. Eu acho que é muito bom quando eu entregava um habitacional e via a felicidade no rosto daquelas pessoas, e agora tá podendo, assim, na verdade, eu escolhi estar transmitindo meu conhecimento para quem quiser realmente aprender. Então,
eu fico muito grato, porque eu sei que ser professor é muito, muito gratificante da forma que você está falando aí, eu acredito total. Então, muito obrigado e eu não tenho nem mais o que dizer. Obrigado, Cleidson. Obrigado, Saulo. E é isso, pessoal. Então, damos por encerrada a Semana de Engenharia Civil Virtual. Obrigado pela presença de todos e até o próximo ano. Não sabemos se será virtual ou presencial, né? Mas até o próximo ano. Valeu, galera. Tchau, tchau.